Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo. 1h03, temperatura de 31 graus no ar com Sala de Redação desta segunda-feira, dia 4 de janeiro. E vamos para 2021, mês de janeiro com muito campeonato brasileiro. Quarta-feira tem Grêmio e Bahia, quinta-feira tem Ceará Internacional. Vamos falar muito destas partidas, do que vem pela frente para a dupla Grenal aqui no programa. Hora certa de Objetiva, administradora de condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. A gente tem no sala o Guerrinha, o Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Diogo Olivier, Malenotti. Ô Diogo, deixa eu começar com quarta-feira, Grêmio e Bahia. 7 jogos para o Grêmio durante o mês de janeiro, antes da final da Copa do Brasil, só com o Campeonato Brasileiro. Ô Diogo, até onde que dá para chegar? Dá para entrar no G4? E mais o que para o Grêmio, Diogo? Título primeiro, feliz 2021, para quem eu não dei ainda, feliz 2021. Pensar em título não dá mais, né? Eu acho que isso já está muito claro. O Grêmio vai administrar esse janeiro com o ingrediente agora da final da Copa do Brasil. Eu entendo que o Grêmio não pode ter ansiedade demais. Tem que ir fazendo jogo a jogo, pensando jogo a jogo, com a consciência de que o cenário é positivo para o Grêmio. Porque o Palmeiras, o prato de comida do Palmeiras não é a Copa do Brasil, é a Libertadores. Se o Palmeiras for até a final da Libertadores, eu me atrevo a dizer que o Grêmio está com uma mão na taça da Copa do Brasil, porque o envolvimento é muito forte. Assim, a cobrança que existe no Palmeiras para ganhar a Libertadores, aquela história do Palmeiras não tem Mundial, enfim, é uma coisa muito pesada. Então, assim, corações e mentes do Palmeiras não estão olhando ali na Copa do Brasil. E o Grêmio tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar com isso, trabalhar o janeiro para recuperar jogadores, administrar, pensando sempre na Copa do Brasil. Se o Grêmio fizer isso, ele se encaminha bem no Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar G4, obviamente, né? Título não tem mais como. Nesse momento, o Grêmio é quinto colocado com 45 pontos e 26 jogos. O Inter é o quarto colocado com 47 e 27 jogos. A diferença do Grêmio para o São Paulo, que é o líder, é de 11 pontos, com um jogo a mais para o São Paulo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Guerrinha, acho que devem jogar aí todos os titulares do Grêmio em condições de jogo na quarta-feira. Claro que tem os jogadores com problemas musculares, Jeromel, Maicon, David Braz, o Vitor Ferraz, talvez o Diego Souza pelo desgaste, enfim. Mas a base do time deve ser titular para o jogo de quarta-feira contra o Bahia, né? Boa tarde, Gabardo. Boa tarde a todos. Um grande 2021. Gabardo, quem tiver inteiro vai para o baile. Não tem dúvida. Não tem mais motivo agora para poupar, né? Talvez o Palmeiras, que está no meio desta confusão aí, o Santos, que estão na Libertadores, possam fazer isso porque está mais próximo. Mas a dupla Grenal, especialmente o Grêmio, que vai jogar a final da Copa do Brasil só em fevereiro, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E para pontuar, ele não está proibido de pontuar com um time misto, um time reserva. Não está. Mas é muito menos complicado quando tem a força máxima. Então, eu acho que a partir de agora, pelo menos até a proximidade da disputa com o Palmeiras, e a gente não sabe o que vai acontecer até lá, tem muita água para rolar, o Grêmio vai sim colocar em campo o que tente melhor. Todos aqueles que estiverem em condições vão jogar. Até porque vai servir para entrosamento, vai servir para ajuste de coisas, visando a final da competição da Copa do Brasil, que é o que realmente interessa ao Grêmio. E Maurício, e esse time titular tem o Lucas Silva a partir de agora, depois do que ele jogou no Morumbi? Grande 21 pra gente, grande 21 para todo mundo. Eu tenho a impressão, Eduardo, que o Lucas Silva começa a titular
porque ele esteve em 2 momentos recentes do Grêmio muito bem sucedidos e com altíssimo grau de dificuldade. Ele entra no decorrer do jogo contra o São Paulo na Arena e responde positivamente, e no jogo seguinte no Morumbi, nós elegemos o Lucas Silva melhor jogador em campo no empate em 0-0 que classificou o Grêmio para a próxima fase, que simplesmente é a decisão da Copa do Brasil. Então, por puro mérito, pela segurança que deu, pelo futebol dele que cresceu, o Lucas Silva começa a titular, libera mais inclusive Matheus Henrique, segura mais o Jean-Pierre nesta força de marcação, que no primeiro momento Darlan e Matheus Henrique tinham dado para o Jean-Pierre. Depois isso não se confirmou, porque o próprio Jean-Pierre diminuiu a sua taxa de marcação, né, na volta dele, depois do terceiro problema muscular. Ele não consegue acompanhar sem a bola, e aí força os demais jogadores a compensá-lo, inclusive o Alisson na sua volta. Então o Lucas Silva, para responder a sua pergunta, eu tenho a impressão que ele abre 2021 titular. Eu também acho. E a boa notícia, Leonardo Oliveira, é que o Renato vai ter esses 7 jogos durante o mês de janeiro, só pelo Campeonato Brasileiro. Final da Copa do Brasil só em fevereiro. Claro que dependendo do desempenho do Palmeiras na Libertadores, né? Porque se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí é outra história. Aí a final da Copa do Brasil fica para depois, por causa do Mundial de Clubes lá do Catar. Mas é que vai ter tempo, né, Leonardo, para recuperar para a decisão da Copa do Brasil todos os jogadores do Grêmio que estão fora de combate nesse momento. Então, se não tiver nenhum novo problema até lá, o Grêmio vai ter o Jeromel inteiro, vai ter o Maicon inteiro, vai ter o Vitor Ferraz inteiro. Ele jogou as partidas contra o São Paulo, mas sentiu ali um probleminha muscular, né? Então, ao que tudo indica, o Grêmio pode ter força máxima na grande decisão da Copa do Brasil, né? É verdade, Gabardo, mas é um exercício complicado o que o Grêmio tem a fazer, né? E é uma complicação boa, porque está numa final de Copa do Brasil. Mas o Grêmio não pode, em nenhum momento, colocar como objetivo lá a Copa do Brasil e preservar jogadores aqui. O Grêmio tem que jogar o Brasileirão como se não houvesse a Copa do Brasil. Porque é um confronto de 180 minutos a incerteza. A gente não tem como prever. O Palmeiras tem uma outra ideia de jogo, tem uma outra filosofia, ao contrário do São Paulo. O Grêmio não vai poder ser tão reativo assim, porque senão não vai ter jogo, né? O Palmeiras é um time que espera mais e ataca o espaço, sai no contra-ataque. Então o Grêmio não vai poder preservar jogadores ou planejar a final da Copa do Brasil. O Grêmio tem de jogar o Brasileirão porque são 7 rodadas decisivas que o Grêmio tem. E ele tem de chegar à Copa do Brasil pelo menos cravado no G4, porque se por acidente não ganhar a Copa do Brasil, ele ainda está na luta, né, por uma vaga direta na Libertadores. E ainda mais neste ano, a vaga direta faz toda a diferença, Gabardo. O Brasileirão termina numa quarta e na outra já tem a fase 2 da pré-Libertadores. E daqui a pouco tem dia ao interior da Colômbia, ao interior do Equador, ao interior da Venezuela. Como faz? E aí não tem férias para jogadores e isso vai repercutir no ano inteiro. No caso do Grêmio, Eduardo, no caso do Grêmio finalista da Copa do Brasil, eu tenho a impressão que um dos pontos mais importantes para o Grêmio ter sucesso e ser campeão da Copa do Brasil é tratar com naturalidade um episódio que vai se aproximando de um desfecho esperado, que é a saída do PP. E o PP talvez não jogue a segunda partida da final por conta dessa saída, pelas datas de janela de transferência. E isso não pode virar uma turbulência no Grêmio do tipo, sem o PP não temos mais nenhuma condição de sermos campeões. Porque o PP pode, inclusive, estendendo a sua data, indo ao limite da sua data de saída, ele pode jogar a primeira das finais da Copa do Brasil e sair depois disso, com uma despedida que seria extraordinária. Nesse sentido, a gente ainda não tem a definição dos locais da decisão, quem começa jogando em casa. Então, se é natural, a essa altura, a perspectiva da saída do PP, por tudo que se desenha, pela idade que ele terá em fevereiro fazendo 24 anos, porque o Grêmio precisa do dinheiro, porque ele está muito afim de ir jogar no mercado europeu enquanto ele ainda tem esse mercado, é possível que o Grêmio vá para a decisão com um jogador vendido, sim. E ele jogue a primeira e não jogue a segunda. Está longe do cenário ideal. Mas o Grêmio vai ter que tratar isso com normalidade. Do contrário, se virar um episódio do tipo, meu Deus, o que será de nós sem o PP, o Grêmio pode se atrapalhar. O Grêmio já tem o Ferreira, né? Obviamente o Ferreira não é o próprio PP em substituição ao Everton, ele está menos pronto, mas o Grêmio tem o Ferreira. O que eu acho, Maurício, é que o Grêmio não pode fazer é sofrer por antecipação, sabe? O Grêmio precisa chegar bem lá em fevereiro na final da Copa do Brasil. E como disse o Guerrinha, ele só vai conseguir fazer isso se ele jogar bem. E ele tem o brasileiro para jogar bem, ponto. E o PP é a mesma coisa. O Grêmio não adianta o Grêmio ficar sofrendo porque vai ter o PP, como é que vai ser e tal.
se não tiver uma proposta formal, oficial pelo PP. A gente tem aí rumores, né, de sondagens do Porto. Mas não tem nada oficial agora, então o Grêmio não pode sofrer por antecipação. O mundo nunca acabou para o Grêmio quando ele perdeu algum grande jogador. No mundo não acabou para o Grêmio, ele não deixou de ser competitivo, né? Depois que saiu o Arthur, não deixou depois que saiu o Everton. Deixou assim ir mais para trás, Diogo. Ele não deixou de ser competitivo quando perdeu o Ronaldinho de graça. É verdade. Ele perde o Ronaldinho em 2001, no mole, e é campeão da Copa do Brasil com o Marcelinho Paraíba, com o Luiz Mário, com o Fábio Baiano, com aquele povo todo. Esse é o melhor exemplo, verdade. Tem mais um detalhe, o Grêmio precisa botar em campo seus titulares para tentar voltar a jogar bem. O Grêmio não tem jogado bem. As 2 partidas contra o São Paulo, a estratégia levou o Grêmio à classificação. Porque nos 2 jogos o Grêmio não foi legal. É verdade que o jogo do Morumbi, o Grêmio fez o que tinha que fazer, né? Não levar o gol, né? E não levou. Mas a gente vai até voltar, vai dizer assim, mas quem teve a chance de fazer o gol foi o Grêmio. Verdade, a bola na trave do Vitor Ferraz. O São Paulo ameaçou muito pouco. Mas a produção do Grêmio precisa evoluir, precisa melhorar. Porque o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, ele vai ser mais ofensivo do que foi o time do Fernando Diniz. Até porque é uma decisão, só isso. Então precisa jogar com força máxima para ver se acaba encontrando ou se aproximando do seu melhor futebol. E tem outra, né, Guerrinha? Nesses jogos que restam de Brasileirão, eu não acredito que o Grêmio vai jogar como jogou contra o São Paulo. Ali atrás, esperando, ele vai ter que retomar aquele seu padrão anterior, que é um time que mais propõe jogo, até porque não vai enfrentar só times do tamanho do São Paulo. Então ele vai ter que voltar aquele futebol. Começar por quarta-feira, né? Começar por quarta-feira. Agora sobre o PP que vocês estavam falando. A final, né? E projetando a final contra o Palmeiras, Gabardo, o Palmeiras tem uma ideia de jogo diferente do São Paulo. O Palmeiras não propõe tanto jogo assim. Então o desenho da partida vai ser diferente. A gente vai ter uma ideia disso no confronto que eles vão ter na Copa pelo Brasileirão. Mas o Palmeiras não é um time de atacar o adversário. O Palmeiras é um time de se defender bem e sair em velocidade. Então esse jogo de estratégia, talvez ele não consiga ser aplicado na final da Copa do Brasil. E aí o Renato precisa resgatar aquela ideia de jogo do Grêmio que vinha até apresentando resultados ali em dezembro. Aliás, o Palmeiras estará em campo amanhã contra o River Plate na Argentina, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, né? O Palmeiras tem isso ainda, tem semifinais de Libertadores e o primeiro jogo amanhã, lá na Argentina. Sobre o PP, que a gente estava comentando, e me parece que é uma situação muito importante para ser acompanhada durante o mês de janeiro. O que me parece, pessoal, pelo que a gente viu nas janelas anteriores aí, nas negociações que surgiram com possibilidade de clubes interessados em jogadores do Grêmio, foi assim com o Everton, foi assim com o Arthur, foi sempre uma novela. Nunca um clube chegou aqui e levou no dia seguinte. Sempre teve uma negociação longa, proposta contra proposta, cláusula, percentual. E eu acho que com o PP não vai ser diferente. Acho que a gente vai ter um mês de janeiro indo até o final lá, os últimos dias do mês de janeiro, com possibilidade do sai, não sai do PP. Enfim, é um assunto para ser acompanhado. Qual é a pedida do Grêmio para liberar o PP? Olha, o Guerrinha, eu imagino, eu não tenho informação concreta, mas que o Grêmio vai exigir um valor semelhante ao que foi o do Everton, né? O que se comenta em Portugal é que a proposta do Porto seria de 15 milhões de euros e que o Grêmio ficaria com 20% dos direitos. Acho que o Grêmio vai pedir mais, né? De 20. Mas eu tenho a impressão, Eduardo... São jogadores diferentes, né? O PP, por exemplo, não tem seleção, né? O que eu acho é que o Everton acabou saindo por um valor um pouquinho menor do que ele realmente vale, né? Eu acho que ele poderia ter sido vendido, mas é questão de mercado. Puxa, pandemia também, né? Eduardo, eu quero discordar de você parcialmente quanto à demora que pode haver em relação ao PP. Porque o PP tem fronteiras mais urgentes para você decidir se vai ou se não vai. E a maior delas é a idade, que para mercado europeu de alta ponta, não estou falando de clube mediano, né? Para mercado competitivo de alto desempenho, 24 anos é a fronteira da fronteira. Então o Grêmio sabe disso, o PP sabe disso e o comprador sabe disso. Portanto, a proposta que chegará não vai ser a ideal para o Grêmio. A gente já pode assinar esse acordo agora.
A proposta ideal seria uma valorização daquilo que o PP pode jogar extraordinariamente no melhor momento dele no Grêmio. Mas o mercado europeu leva em conta esse combo que é a idade, o potencial, a presença de seleção brasileira. E aí não é pré-olímpica, né? É a seleção brasileira do Everton, a seleção brasileira do Neymar. Então eu tenho a impressão, Eduardo, que parcialmente a minha discordância é essa. A negociação com o PP, ela vai ser mais rápida por conta desses fatores que todos conhecem, que todos envolvidos estão sabendo que o PP está no limite da idade, que não tem seleção brasileira principal. O valor é o seguinte, é isso aqui, amigo, ó. É tipo isso, 15 milhões de dólares, 20% continuam com você. Se você não quiser, fica com o PP aí e depois vende pro Corinthians. E tem uma outra leitura, né, Gabardo? Que é, tem uma outra leitura, Leonardo, que é o... Vai lá, Diogo. Não, é que tem uma outra leitura que o ano pós-pandemia ainda vai ser um ano de retração econômica, né, Gabardo? Então, assim, a gente tem que colocar na balança o valor que chegar para uma proposta dentro desse contexto. Então, daqui a pouco, sei lá, 15 milhões. Olha, 15 milhões no ano seguinte ao da pandemia, ele talvez seja mais até em termos de que o mercado pode oferecer. Então é complicado, assim, porque é um ano pós-pandemia, gente. É pouco dinheiro circulando. Sim, Leonardo. Eu confesso que com esses 15 milhões aí, com esses 15 milhões eu viveria tranquilo. Eu viveria bem tranquilo. Dá para comprar os cavalinhos. 70%, né? Porque 30% são do FOS. Mas mesmo, Diogo, no ano de pandemia, os negócios eles foram feitos em menor volume, mas os preços não baixaram tanto, né? Não foi uma queda absurda. Tivemos menos negócios, é verdade, mas os valores, o clube quando ele quer investir em um jogador, ele banca. A questão do Everton foi é o mesmo desenho do que está acontecendo com o PP. O Everton estava batendo nos 24 anos, ou já tinha feito 24 anos. E isso é tardio demais para um mercado, principalmente um mercado de entrada. No caso do Everton, o Benfica contrata não pensando em revender, que o Benfica contrata pensando em montar um time competitivo e voltar a disputar grandes ligas europeias. No caso do Porto com o PP, até acho que tem algo de pegar, terminar a lapidação, acho que não sei se precisa muito ainda no caso do PP, e revender. Agora, a idade é um complicador. E o Everton, eu não sei se a gente não supervalorizou o valor do Everton lá atrás, com a questão da Copa América. A gente imaginava em 80 milhões. O Everton saiu, né, Gabardo? Foi 22, 24 milhões. Por aí. Pode até mudar o quadro, né? Mas o atual momento do Benfica, como disse o Léo, talvez o Benfica tenha contratado o Everton para retomar a sua caminhada vitoriosa e não conseguiu. Mas também ele pensa, daqui a pouco, em pintar um negócio da Europa, daqueles grandalhões, né? E fazer dinheiro. Só que o momento do Benfica, e o Everton está embutido nisto, a gente não vê interesse de ninguém no Everton. Aliás, interesse em ninguém do Benfica, né? O momento do time ajuda muito isso. O time não consegue dar resposta, os jogadores ficam todo mundo sob desconfiança, e aí já pagou e vai ter que segurar o petardo. Que a primeira aposta já deu errado, né, Guerra? A primeira aposta que o Benfica fez, pagando o que pagou pelo Everton, repatriando o Jorge Jesus, era o Benfica se classificar, porque o Benfica estava na seletiva da Liga dos Campeões. Era classificar o Benfica para a Liga dos Campeões, o que não aconteceu. Então ali já, aquela aposta, você que é apostador sabe os termos melhor do que eu, mas é aquela primeira aposta que você diz assim, aqui eu vou ganhar a mesa. Não ganhou. Aqui você perdeu a mesa, você vai ter que começar de novo. E na própria Liga Europa, a posição do Benfica não é uma posição segura. No Campeonato Português, lá no futebol português, ele acaba de perder um título nacional de Copa para o Porto. E aí o próprio Jorge Jesus foi questionado pelo Luizão, que é o gerente de futebol do Benfica. O negócio lá está tenso. E o Porto tem outro do Campeonato tipo de investimento, né? E o líder do Campeonato Português nesse momento é o Sporting. Para ver, né, Maurício? Como é que está a situação tem 2 do Benfica, pontos. Né? O Benfica está 5, né? 7? Isso, 5 pontos do Sporting. E atrás do Porto, está em terceiro. Olha não só. Pega a Champions direto. Pois é. Deixa eu colocar um outro assunto, depois vou botar o Marianotti na roda aí também, porque hoje tem posse do novo presidente do Internacional, que aliás já está trabalhando, né? Já está tomando uma série de medidas, mas hoje à noite oficialmente toma posse como presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos. A situação do Orejuela. Durante o final de semana, ali no encerramento de 2020, no início de 2021, começou, né, a surgir essa informação de que Grêmio e Cruzeiro
não tem um acerto de algo que estava bem encaminhado e o Orejuela não deve ficar. Inclusive o contrato de empréstimo já terminou. E agora o Grêmio está decidindo se o Orejuela fica aqui até concluir a sua recuperação no departamento médico do Grêmio. Ele teve uma lesão muscular e aí depois volta para lá. Enfim, não se sabe o que vai acontecer com o Orejuela. O que se fala em Belo Horizonte é que o Cruzeiro quer vender ele, quer fazer dinheiro com ele e vai analisar outras propostas. Mas será que a pouco não surgir nenhuma outra proposta vantajosa? Será que ele pode ser aproveitado pelo Cruzeiro ou será que o Cruzeiro pode bater aqui na porta do Grêmio e oferecer um negócio melhor? Posso te contar uma coisa para ti, Leonardo? Posso te contar, Eduardo, é que eu vou falar no Leonardo Gomes e te chamei de Leonardo por sequência. Eduardo, por favor. O Cruzeiro está ajudando muito o Grêmio a tomar uma decisão que ele talvez tomasse diferente e errado. O Grêmio tem lateral direito na base, que acaba de surgir, que é o Wanderson. O Grêmio tem o Leonardo Gomes voltando de uma lesão muito longa, a gente não sabe como voltará. Mas como não há dinheiro sobrando para investimento, o Grêmio estava prestes a fazer um investimento alto demais para a resposta de menos, contratando o Orejuela. Se o Cruzeiro encrespa o negócio, o Grêmio pode estar se dando bem pela tabela. Vai pegar esse dinheiro e vai investir noutra posição, mais urgente, ela seria do meio para frente, para você ter mais opções, e ao invés de colocar um lateral direito, que nesse momento não é nem titular, e que é da família de um jogador que você já tem no elenco, que chegou a ser cogitado pelo Tite lá atrás, o Diogo vai lembrar do Tite nos perguntando sobre o Leonardo Gomes, e se ele voltar legal da lesão, o Orejuela ia atrasar o Leonardo, sem contar o Wanderson, que acaba de aparecer. Então, pelo encrespar do negócio do Cruzeiro, o Grêmio pode estar vivendo uma cena melhor do que viveria contratando o Orejuela. Não, pode não vai deixar saudade nenhuma o Orejuela, Maurício. O Leonardo Gomes, se presume, volta na metade do gauchão, com chance de ser titular porque era o titular antes, numa evolução, assim como jogador bem importante. Até em seleção brasileira, em algum momento, se falou no Leonardo Gomes, né? O Wanderson apareceu agora e o Grêmio tem uma lógica de formar jogadores da base. O Orejuela não tem mais espaço no Grêmio. Não tem mais espaço, essa que é a verdade. É bom pro Grêmio que ele saia. Nada contra o Orejuela, obviamente, né? Tá ali, fez o seu trabalho, batalhou, mas as últimas participações do Orejuela mostram um lateral comum no Grêmio, né? Não vai deixar saudade para mim. Mas isso aí é certo que... A questão do Léo Gomes... é certo que o Cruzeiro tem outra proposta, né? Porque o Cruzeiro não está em época de empurrar com a barriga, eu não vou aceitar a proposta que estava acertada, né? Está numa situação financeira dramática. Então, muito provavelmente apareceu no meio do caminho alguém disposto a pagar mais que o Grêmio iria pagar. Até porque tu não vai levar um jogador com o salário do Orejuela nos moldes atuais do Cruzeiro. Isso é certo que tem boi na linha, pode ter certeza que tem. O Cruzeiro tem um projeto para esse ano e por isso o Filipão topou. E a ideia, quando ele topou, era justamente escapar da Série C, o que eu acho muito pouco para o Cruzeiro. Mas de montar um bom time, o Cruzeiro tem investidor forte por trás, né, que é um dos patrocinadores do clube. O Filipão exigiu que esse patrocinador, que é dono de uma rede de supermercados em Belo Horizonte, que ele estivesse junto, que o Cruzeiro tem um propósito de montar um time competitivo e voltar à Série A no ano do centenário. Mas além do Wanderson, Diogo, que tu citaste, ontem a gente fez o jogo do Brasil de Pelotas com a Chapecoense e tem o Felipe Albuquerque, que eu até nem lembrava desse menino, ele até chegou a treinar, participou do time de transição, jogou a Recopa Gaúcha no início do ano, e ele no Brasil, ele está sendo titular. Não deu para ver no jogo de ontem, pelo menos, as virtudes ofensivas dele, porque o Brasil jogou muito atrás, os laterais não sobem tanto, mas na marcação ele se virou bem. É um jogador que o Grêmio pode ficar de olho também e é do clube. O Léo Gomes, eu tenho certa dúvida de como ele voltará e de quando ele estará pronto. Ninguém talvez sabe, né, só Léo? pro Muito segundo tempo semestre. parado. Muito tempo parado. E uma lesão muito séria, né? Era gauchão, né, Gabardo? Me parece que era metade do gauchão, o último boletim, não, a última previsão. É por aí, acho que em março, março, abril, ele deve estar voltando. Não há uma confirmação ainda, mas eu acho que é por aí. Ele chegou a integrar a delegação numa viagem, mas muito mais para estar ali integrado ao grupo, né, recuperando aquela convivência com o grupo de jogadores do Grêmio, mas condições de jogo nesse momento ele não tem. O que me parece desculpa. O problema, Maurício, o que me parece dessa saída do Orejuela é para agora. Claro que ele está machucado, mas no final de janeiro poderia voltar. É para agora, né? Porque talvez o Wanderson deixou uma impressão muito boa naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Mas a gente tem que ver mais ainda, mas a impressão foi muito boa. Ao longo de 2021,
com Vitor Ferraz, com o Léo Gomes recuperado, com o Wanderson mais afirmado, acho que o problema do Grêmio está resolvido. Sem o Orejuela, né? Não vai fazer falta. Acho que a questão agora mesmo é para essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e para a final da Copa do Brasil, né? Porque o Vitor Ferraz teve ali um probleminha muscular. Se o Vitor estiver em condições, 100%, tudo certo, né? Maurício? Não, eu ia pegar o gancho da vírgula sua e do Leonardo sobre o jogo de ontem do Grêmio, e hoje é tema da coluna do Léo na Zero. É muito importante, e o Grêmio é muito bom nisso, né? O Grêmio não promove jogadores porque a categoria de base bota ou não bota a faixa no peito. Porque categoria de base e faixa no peito é relativo. A categoria de base, a faixa do peito, não é o primeiro item para você sair promovendo todo mundo. Se fosse o time campeão da Copa São Paulo do Internacional, tinha que estar no elenco todinho no mesmo ano, e a gente sabe o quanto isso não aconteceu. O Grêmio costuma promover jogadores pontualmente vendo o seu potencial individual. E ontem o Grêmio passou por uma cena que um torcedor ou uma torcedora mais afoito diria assim: o quê? Em casa? Estava 2-0 a favor, tomou virada de 3 do Corinthians, manda todo mundo embora que é pipoqueiro. Não, não e não. Esse é o tipo de momento que dói e ensina o jogador na dor, na sofrência, não acontecer de novo o que aconteceu. Eles aprendem que o futebol vai ter a vitória, a euforia, mas também pode ter um momento subsolo da tristeza, da depressão absoluta, quando o que parecia seu, você vê ao final e não era mais seu, é de outro, é do rival. O Grêmio ontem fazia 2-0 jogando bem, toma um trio, toma a virada, e aí você não pode sair botando todo mundo abaixo, do tipo, se pipocou agora, imagina no profissional. Muito pelo contrário. Vai ao jogador, cada um deles, trata a questão, porque ela tem que ser tratada, e aproveita aqueles que pontualmente tenham qualidade para ser aproveitados. Se não o Grêmio ou qualquer clube que tomasse a medida de, se tomou uma virada dessa no Júnior, que dirá no profissional, não vou apostar, é erro. E o Grêmio não vai cometer esse erro, não. Se não me falha a memória, Leonardo, o time de 2017, sub-20, que tinha Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre, não ganhou nenhum título no Grêmio. Se não me falha a memória. A base tem que formar, se der para formar ganhando, melhor. Mas o importante é formar. É que faz parte do aprendizado, inclusive isso, de fazer uma vantagem, saber segurar o resultado. Exato. Né, de saber controlar o jogo. Isso é eles estão na escola ainda. Esses jogadores, embora já na porta do profissional, eles estão na escola. E vou falar, muitas vezes, quando se ganha muito, se mascara muitos defeitos. Na euforia da vitória, muitas vezes não se enxerga algumas correções que precisam ser feitas. E a derrota mostra mais. Ela é dolorida, ela é doída, mas é assim que se cria a casca. É assim que o jogador se forma. E o Grêmio tem bons valores. Na semana passada, casualmente, antes do jogo de ida com o Curitiba, eu conversei com o Luiz Ferrari, que é um dos diretores da base do Grêmio, e ele para perguntar do Sarará, que era um volante que haviam me indicado, isso é um volante diferente dessa linhagem recente do Grêmio, um jogador mais alto, mais forte, mas de boa pegada, de bom jogo, e ele falou muito do Bitelo. Esse sim é da linhagem de Matheus Henrique, de Darlan, é um jogador mais técnico. E falou também do Ricardinho, centroavante que o Grêmio buscou no São Paulo, e que está fazendo muitos gols. Ele estava encostado no São Paulo, o Grêmio apostou, e é um jogador que está agradando muito. E tem o Pedro Lucas, campeão mundial sub-17, contrato até 24 já renovado, e que estará no transição. Se tudo correr bem, o Grêmio e o Inter começarão o ano no Gauchão com seus times, o Inter com sub-20 e o Grêmio com transição. E o Pedro Lucas vai estar no transição. Aliás, o grupo de transição do Grêmio segue treinando. Normalmente vai ficar com o mesmo calendário do grupo profissional, caso exista alguma necessidade de aproveitamento de algum jogador. Se tiver lesão, caso de Covid no grupo principal, os jogadores do grupo de transição ficam à disposição. E devem, transição é do Thiago Gomes, né, Eduardo? Transição é o Thiago Gomes, exatamente. Faz um trabalho muito importante de lapidação dos jogadores do grupo de transição. E é um time que deve começar jogando gauchão, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia do Grêmio, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, Guerrinha, ele dá uns 7 dias, quem sabe 10 dias de folga para os jogadores, aí vai com a transição, né? Eu acho. E o Inter também deve dar um período de folga ali para os jogadores depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, 1h32, a gente já tem que fazer o primeiro intervalo do Sala de Redação. Ô Malenotti, antes do intervalo aqui, eu estava dando uma olhada nas notícias do Bahia, tem Grêmio e Bahia quarta-feira. O Zeca vai voltar ao time do Bahia, do técnico Dado Cavalcante. Vai ter que torcer pelo Zeca na quarta-feira, Marianotti. O Zeca é o seguinte, né? A gente viu como é que ele funcionou aqui. Funcionava mais nos
nos bares da cidade do que dentro das 4 linhas, né? Não sei como é que tá esse calorão na Bahia, como é que estão as coisinhas que andam se tomando por lá. Você tá com sede? O time do Bahia é o time B do Inter, né? Hernando, Zeca, Gilberto. É verdade. Vai, tá numa luta nessa reta final contra o rebaixamento, né? O Bahia tá correndo risco. Vamos para o primeiro intervalo do Sala. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Diogo, faltou alguma coisa aqui, Diogo? Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito, mais crédito do que tu. Tem sempre as informações prestigiadas. É isso aí, Diogo. Intervalo, depois vamos falar de Ceará Inter, quinta-feira, lá em Fortaleza. Já voltamos com o Sala. A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br. A Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil e continua sendo cada vez mais reconhecida. Dessa vez, com a Aurora Reserva Chardonnay, que entrou para o Guia 5-Star Wines da Vinitaly com 90 pontos, o maior evento de vinhos da Itália. Uma grande notícia para todo mundo que adora um bom vinho. Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Cicobi. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Cicobi é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Cicobi. Cicobi, somos feitos de valores. O Team Black Família está incrível. Agora você pode ter assinatura Netflix, HBO Go ou YouTube Premium. Ainda tem muita internet. São 100 GB para usar como quiser e o que não usar acumula para o mês seguinte. E não para por aí não, viu? O novo Team Black Família tem um atendimento VIP com o Team Concierge. Precisou? Resolveu! Traga o seu número para o Team Black Família e aproveite. Saiba mais em team.com.br. Parece que foi ontem, as luzes do Pinheiro piscando, a família reunida na mesa, o Natal e o Ano Novo chegando. Somos a Santa Clara e queremos estar sempre no seu coração, antes de estar na sua mesa. A Santa Clara deseja a todos um Natal de paz e um Ano Novo de muitas alegrias. Quem fala? Aqui é o Lucas de Uruguaiana. Tem que trazer mais algum meio aí, né? Como é que é o nome do cachorro aí? É o Bob. Bob? É. Posso chamar ele? Chama? Bob! Oh. O que a gente não consegue no rádio, hein? Viu só? Pera aí, vamos de novo. Bob! Bob! Tá, deu. Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com Rafael Collin. 1h37, a hora certa de Objetiva Administradora de Condomínios há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. O Sala de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa.
Bom, pessoal, quinta-feira tem Ceará Inter, entra em 4º lugar do Campeonato Brasileiro, e é o primeiro jogo com a nova direção do Internacional. Bom, eu estou com uma impressão assim positiva nesse período de transição do Inter, porque se tinha uma preocupação depois de todo o clima, né, que foi muito pesado durante a eleição, eu tenho acompanhado esta transição e ela parece estar sendo muito bem feita, né, tanto dos dirigentes que saíram como dos dirigentes que entraram. É claro que aparentemente a gente não tem as informações completas do que está acontecendo nos bastidores, mas eu tenho gostado muito das entrevistas do Alessandro Barcelos, do João Patrício Herman. Parece que está um clima assim muito positivo, tanto é que o Abel Braga ficou. Enfim, vamos acompanhar quinta-feira, dentro de campo, como é que vai ser, né? E na verdade está sendo... Opa, pode falar, Léo. Não, a transição ela está sendo muito bem, Melanotti, foi muito bem conduzida pela nova gestão e teve total respaldo e portas abertas da gestão Marcelo Medeiros. E o Medeiros sai da presidência muito disposto a colaborar, ajudar na pacificação do clube. Inclusive, ele pediu que se desse tempo para que a nova gestão trabalhasse, que se acalmassem os ânimos, e ele abriu as portas, né? Ele cedeu salas para reuniões, ele encaminhou documentos, indicou pessoas para que fosse feita essa transição, porque o Inter precisa disso, né? Mais do que nunca o Inter precisa, além de vitórias no campo, mas acho que um passo fora decisivo é se pacificar, é se reorganizar, é acalmar os ânimos políticos, porque o clube não pode resistir a mais um triênio, agora triênio, não são mais 2 anos, mais um triênio com a efervescência política que teve nos últimos 2-3 anos. Isso atrapalhou muito a questão do campo. Não, e esse é realmente o grande ponto, Leozinho, de se salientar mesmo, né? A forma como o Marcelo Medeiros está passando o bastão adiante para o Barcelos, né? Eu realmente sou um torcedor, vocês me conhecem bem, assim, eu sou um torcedor otimista, eu sou um torcedor que estou sempre confiando no melhor para o Internacional e tal, mesmo que muitas vezes eu acabe quebrando a cara com o que acaba acontecendo. Mas eu realmente renovei as esperanças agora nessa virada de ano, porque tem muita coisa assim que o Alessandro Barcelos já conhece de dentro do clube pela vivência que teve na gestão anterior, né? Agora, o que eu acho mais bacana no final de tudo, assim, é que o discurso do Barcelos, ele não vai poder ser o mesmo que foi o do Medeiros durante esses 4 anos, que era sempre um discurso, olha, peguei o Inter devastado, peguei o Inter, né, saqueado, fiz um trabalho de reconstrução do clube, né, da volta do torcedor colorado a ter a emoção e o orgulho de realmente ver o Inter no lugar que ele merece, que é na elite do futebol, né, e eu acho que a gestão do Medeiros durante esses 4 anos, tirando o fato de que realmente não colocou taça no armário e faixa no peito, de restante, assim, ele conduziu de uma forma muito racional, assim, e respeitosa em relação aos problemas financeiros que o Inter vem enfrentando ano após ano, principalmente da gestão anterior à do Medeiros. Então, acho que esse discurso do Barcelos de dizer, olha, eu peguei um clube em reconstrução e coisa e tal, e isso ele vai poder dizer até porque ele participou disso. Agora, não vai mais ter o discurso de que pegou um abacaxi do tamanho que o Medeiros pegou, né? Esse abacaxi que o Medeiros pegou, ele já vem um pouquinho melhor descascado nas mãos do Barcelos, inclusive com os ativos que foram feitos nesse meio do caminho, né? Acho que o Inter tem um potencial imenso dentro das mãos agora, nas mãos do Barcelos, para realmente botar em prática aí todas essas ideias que ele vem tendo, e todas me parecem realmente muito bem acertadas, assim, inclusive com esse primeiro gol que o Barcelos marcou, que foi a permanência do Abel para o final, até o restante do Brasileiro. E isso ele está falando nas entrevistas dele, olha, eu não posso prospectar nada mais do que encerrar o Campeonato Brasileiro, e aí sim eu conseguir colocar em prática
as minhas novas ideias. Né? No momento, o barco do Inter está em águas turbulentas, como de qualquer clube brasileiro, em função da temporada ainda não ter encerrado. Né? Eu também estou gostando do início da gestão do Alessandro Barcelos, a maneira como conseguiu manter o Abel, a maneira como está lidando com a imprensa, né? O tipo de contato que ele está tendo com a imprensa para se vender ao torcedor e à torcedora, no melhor sentido da expressão se vender, para que as pessoas o conheçam, para que o trabalho dele ele seja propositivo e as pessoas vejam que ele está chegando propondo coisas diferentes. Mas afora ter feito o 1-0, lembrado pelo Rafael, a manutenção do Abel, eu tenho curiosidade e torço muito para que ele continue acertando num processo que não se encerra na escolha do Abel e na manutenção do Abel. É melindroso esse processo paralelo de você ter um novo treinador, que não será o Abel. Como é que você vai anunciar? Em que momento você vai anunciar? Em que momento você vai anunciar público? E em que outro momento anunciará ao Abel e ao elenco? Estas coisas todas vão ter que ser conduzidas com a mesma mão certa. E eu tenho curiosidade de ver como é que o Inter vai estar fazendo isso. Até agora os sinais são os mais positivos, né? Tanto do Alessandro como do João Patrício. Mas não bastou lá atrás ter garantido o Abel até o fim do campeonato. Se esse processo perde a mão, se tem um erro de condução no meio, pode haver melindre, pode haver uma turbulência, então é preciso continuar atento e com uma meta muito determinada. Como será o processo paralelo do novo treinador? O anúncio e o trabalho dele, porque ele não vai trabalhar o Ramírez, por exemplo, não tem nenhum sentido ele só começar a trabalhar em março. Mesmo que remoto, ele vai ter que estar trabalhando antes, recebendo relatório de treino, relatório de jogo, os tapes, os vídeos dos jogos, e não é editado pelo capa, pela prospecção ou pelo analista de desempenho. É o jogo inteiro, ele olhar como é que o jogador se comporta quando a bola está parada na lateral. Eu tenho curiosidade disso. Vídeo de treino, de jogo, de tudo, neste momento, né? Quem é que ia falar? Desculpa que eu interrompi. Não, Gabardo, o Marinotti falou da questão do Marcelo Medeiros, da reconstrução, e eu só queria relatar uma história que até a gente publicou no feriadão, e quem não conseguiu ler nesse feriadão, ainda está em GZH, a gente publicou na edição conjunta de 0 hora, de 31 e primeiro, uma entrevista com o Marcelo Medeiros. E eu perguntei para ele o que tinha impactado mais ele depois de, quando ele assumiu o clube, depois daquela devastação da gestão 15-16, questão de contas e desvios que foram parar no Ministério Público. E ele disse que quando ele teve uma reunião anterior com o Vitório Piffer para falar da transição, foi na sala da presidência e na sala da presidência do Inter tem um escudo de metal, um escudo grande, fica fixado na parede. Quando ele assumiu, não se sabe quem levou, claro, não tem como saber, mas o escudo já não estava lá, que sim, tinha 4 furos na parede onde deveria estar o escudo, que aquilo foi o que mais impactou ele da forma como recebeu o clube, né? Depois a gente viu tudo o que aconteceu, enfim, do Ministério Público, mas de quanto foi profundo... Esse é um retrato. É um retrato exatamente do que aconteceu mesmo, né? Só os buracos na parede. Mas Leonardo, tem uma coisa que eu acho que está começando bem também. Mas tem uma coisa que eu acho que o Inter, que já carrega de alguns anos para cá, precisa mudar. Tem que parar de repatriar jogadores. Entendeu? O cara foi muito legal no passado, o cara deu contribuição dentro e fora do campo, financeiramente, e por isso nós vamos trazê-lo de volta. Aconteceu isso recentemente com o Rafael Sobis. A resposta não foi nada legal. Entendeu? Agora, eu acho que está na hora de fazer o que a maioria dos clubes brasileiros estão fazendo. Apostar na base. Porque a base é que significa dinheiro. A base é que pode render ao clube futuramente. Esse negócio de repatriar jogadores por serviços prestados, tu vai acertar 1 em 20. A gente olha o mercado aí e diz assim, voltou o fulano, mas não é mais o mesmo. Claro que não é mais o mesmo. Então, eu acho que essa mentalidade, e ela não é de agora, ela vem há muito tempo, ela precisa ser revista. Parar com isso. E, inclusive, vale para o Tyson a sua opinião? Eu acho que sim, O Tyson não primeiramente, um jogador barato. Ele não vai vir jogar de graça no Internacional. Como é que está o Tyson hoje? O que o Tyson pode acrescentar? O Inter precisa de um ídolo. Eu até entendo, acho que precisa. O Inter não tem
no seu plantel aquele jogador referência, como tinha no D'Alessandro, por exemplo. Hoje não tem. Se a gente for olhar quem é o jogador referência, o Edenilson? Não, não é. Pode ser referência técnica. Agora, a referência de vitrine, referência, é o time do fulano. Isso não tem. Agora, eu não sei se o Tyson pode acrescentar ao Inter a qualidade que o Inter precisa. Eu vejo com melhores olhos a procura de jogadores da base. Entendeu? Jovens, para te transformar isso em dinheiro. Sobre base, na semana passada eu escrevi em GZH como é que está o aproveitamento de cada um dos jogadores titulares na campanha do título da Copa São Paulo. Em 2020 o Inter conquistou o principal título das categorias de base do Brasil. Aliás, em 2021 não tem Copa São Paulo, né? Nesse ano não tem. O Emerson Júnior, que foi o goleiro titular naquele Grenal do Pacaembu. Já chegou até a treinar com o grupo principal, foi relacionado para algumas partidas. O Mazete foi lateral direito, ele ficou no banco de reservas em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga, Thiago Barbosa e Carlos Eduardo, os dois estão treinando na equipe sub-20, continuam no sub-20. O Pedro Henrique que está no grupo principal, ele chegou a ser titular no começo da Copa São Paulo, mas depois ele teve uma lesão. Léo Borges está no grupo principal do Inter e até já recebeu oportunidade. Vamos para o meio-campo do time titular campeão da Copa São Paulo. Murilo segue treinando no time sub-20. Praxedes, titular do time principal. Cezinha deixou o Inter, está no Botafogo. Guilherme Pato está por empréstimo na Ponte Preta, tem chance de voltar, né? Para o Inter em 2021. Caio Vidal vem sendo titular no time principal com Abel Braga. E o Matheus Monteiro que foi dispensado pelo clube, né? Depois de todo aquele problema que deu, problema extra-campo. Então esta é a situação de cada um dos jogadores que foram titulares do Grenal do Pacaembu. É claro que tem outros jogadores, né? O centroavante, o Leonardo hoje escreveu sobre isso também, o Leonardo está sendo devolvido, não houve acordo para a compra dele. Então, se a gente pegar do time titular, o que realmente está sendo aproveitado no time titular é o Praxedes. Agora, outros, como o Caio Vidal, está entrando aí a todo momento, está jogando a todo momento, é um titular. O Léo Borges já recebeu oportunidade. O Peglo não está nessa relação? E o Peglo não foi, Guerra, porque ele veio da seleção. E o Johnny já estava inserido, né? O Johnny já estava planejado que ele seria promovido. Então, esses dois tinham idade para estar na Copa, mas o Inter já tinha definido lá por novembro que esses seriam jogadores do grupo principal. Inclusive, acho que o Johnny já até estava treinando com o grupo principal. Vocês viram quem tomou sumiço no Inter? O Zé Gabriel. É verdade. Sumiu. É verdade. Acabou. Mas, acabou. Ninguém sabe onde é que ele vai jogar, se ele vai ser... Entra um zagueiro, entrou aquele outro rapaz, Lucas Ribeiro? O Lucas, né? Entra um volante, entra o Johnny. Não sei o que está acontecendo, mas não sei se é contrato, se é renovação, que muito acontece isso. Não, talvez o jogo contra o Boca tenha marcado muito ele estava jogando pelo lado esquerdo no lugar do Cuesta. Mas muitas vezes a gente, claro que a gente acompanha muito a base e quer que o clube aproveite os jogadores da base, até porque são jogadores criados dentro do clube, identificados e mais baratos, né? Significam a sobrevivência do clube. Mas essa transição da base para o profissional, ela, por vezes é complicada. O Cezinha era o capitão do time da Copa São Paulo. E hoje o Cezinha, o cara não conseguir figurar no banco do Botafogo, é difícil. E o Cezinha não conseguiu ainda no Botafogo, que está padecendo, encontrar o espaço dele. Por quê? Porque muitas vezes a transição ela é mais complicada, né? O Gabardo falou do Guilherme Pato. O Guilherme Pato ele vai ser observado para o ano que vem. Ele está jogando na Ponte, inclusive enfrentou o Juventude dia 30 o jogo. Ele estava jogando no Jacone contra o Juventude. O Guilherme Pato e o Bruno José são dois jogadores jovens que estão emprestados. O Bruno José está muito bem no Brasil. E eles vão ser observados, porque, confirmando o Gabardo, o Miguel Ramírez, ele joga com extremas. E o Inter não tem esses jogadores no grupo. Então, esses dois meninos que fazem essa função vão ser observados com um pouco mais de carinho. Se você o Pato é um bom exemplo, né, Maurício? Desculpa te interromper, mas é bem rápido. O Pato é um bom exemplo, assim, de como, assim, do atraso, assim, na velocidade de exame de um jogador da base. O Parede, por exemplo, ofereceu o que a mais que o Pato, por exemplo, né? Ou o Potker, por exemplo, né? E aí você perde o tempo de experimentar um jogador, de dar mais oportunidades, de deixar ele se adaptar, ele bem, ele mal,
para jogadores antigos, jogadores mais velhos, que eles são experientes, mas não te entregam nada, absolutamente nada. É que aí a gente volta à régua da nota 6, né, Eduardo? Se você vai ao mercado para contratar alguém, o seu parâmetro é nota 7 para cima. Se você vai ao mercado contratar nota 6, e aí nós vamos ao Parede, com todo o respeito profissional que o Parede merece, porque corre, se entrega, tudo aquilo que a gente sabe, mas ele, tecnicamente, ele não é mais do que nota 6. E se você vai ao mercado gastar em luva, comissão de empresário, eventualmente até dinheiro para outro clube, para trazer um cara que vai lhe dar resultado nota 6, olha para dentro do seu grupo, olha para dentro da sua base. O Inter hoje tem uma base de um goleiro, e aí eu vou botar Danilo ou Marcelo Lomba, depois você tem o Heitor, e eu não estou colocando o Rodinei, porque talvez e muito provavelmente ele nem fique além do seu empréstimo. Você tem uma dupla de zaga pronta, que é o Cuesta com o Moledo, tem o Lucas Ribeiro em plena reabilitação, e tem um espaço na lateral esquerda que o Léo Borges pode ocupar, porque ali não me parece haver um titular absoluto. Se você tem a volta do Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick permanecem porque tem contrato em vigor, você vai chegar na frente com a perspectiva de Yuri Alberto, Galhardo, Guerreiro, Matheus Vidal que surge. Então, uma base de time titular você tem para 2021. Em cima dela, o seu acréscimo vai ter que ser pontualmente no mercado de nota 7 para cima e procurando na base mesmo os jogadores que você ainda não aproveitou. E não dá para esquecer, Maurício, que o Inter vai ter 3 acréscimos importantes em 2021, que é o Guerreiro, o Saravia e o Bosquilha, né? Que vão se recuperar. Agora. Isso, que o Guerreiro já está correndo, os 3 já estão correndo, inclusive, né? Então, em breve, olha só, teremos boas notícias. Tem um minuto antes do intervalo, vamos dividir com o Guerrinha e com o Leonardo esse minuto final antes do intervalo. Eu sei que está na hora dos comerciais. O Tyson não está jogando mais pelo lado, está jogando mais centralizado, né? A vida do Tyson... Tá pelo lado, ele tá pelo lado. Eu vi jogos do Shakhtar, ele jogando centralizado. Eu vi agora. O Tite pensou em usar ele por dentro também. Eu vi ele jogando por dentro. Mas vamos botar o seguinte, vamos botar centralizado pelo lado. Ele vai cortar a trajetória do Praxedes ou do Caio Vidal? Qualquer um dos dois. Os dois são os meninos. Ele vai cortar essa trajetória. Ele pode jogar nas 3 ali, num 4-2-3-1, ele pode jogar nas 3 sem problema nenhum. Eu fui atrás, até porque eu queria escrever sobre o Tyson, e eu fui atrás disso com quem acompanha in loco o Shakhtar Donetsk, a pessoa que está acompanhando muito de perto o Shakhtar, para perguntar, porque a gente não vê tanto. Eu vi o jogo do Real Madrid, e no Real Madrid jogou mais pelo lado, e ele está jogando aberto, só que assim, o torcedor precisa ter consciência de que o Tyson não é mais aquele papaléguas que ele era no tempo do Inter. É um jogador que joga aberto, mas não tem mais aquela extrema velocidade. Eu vi jogar aberto o TT, entendeu? Ele jogando mais centralizado e o TT aberto. Pela direita. Isso. Aí, pela esquerda ele é muito menos, não tenha nenhuma dúvida que ele é muito menos. Bom, mas ele vai travar, ele vai travar o Praxedes ou vai travar o Caio Vidal? Então tem que olhar isso. Ele joga pela esquerda, Guerra. Ele já jogava pela esquerda aqui no Inter no tempo do Tite. O Tyson é da esquerda. Vai travar o Patrick. Bom, esse debate a gente vai seguir depois das 2, hein? Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari, por bom economizar é comprar bem. O top executivo era Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta o novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500. Só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem açúcar, e nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. Precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Depois das 2 tem mais debate, tem mais Grêmio, tem mais Inter. Rodrigo Caetano indo para o Atlético Mineiro, será? Tudo isso depois do Notícia na Hora Certa. Tintas Killing, olha só.
só quem tá aqui pintou, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Quilin pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilin é show de pintura. Tintas Quilin, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com o melhor da tecnologia japonesa e desenvolvido sob medida para suas emoções. Venha conhecer o sedã com tudo que você nunca imaginou. Alerta de objetos no banco traseiro, 6 airbags de série, visão 360 graus inteligente e alerta de tráfego cruzado traseiro a partir de R$ 74.500. Desafie seus conceitos e faça um test drive. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. Perceba o risco, proteja a vida. Para nós do Instituto do Câncer Infantil, casa é amor, carinho e acolhida. Por isso, criamos a Casa ICI, para crianças e adolescentes em estágios avançados da doença receberem todo o carinho que eles merecem. A Casa ICI é um lugar para o amor morar. Acesse ici.ong ou ligue 333-18704 e doe o que puder. Uma campanha do Instituto do Câncer Infantil. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Comprometimento, persistência, coragem. É assim que se contribui para o equilíbrio do Rio Grande, mesmo com os desafios impostos pela pandemia. Trabalhamos juntos, poder público, setor privado e sociedade. Nos reinventamos, aumentando a nossa capacidade legislativa para que o Rio Grande supere esse momento tão difícil. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Que fera! Não sabia dessa. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha ABERT e associações estaduais. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha Sat. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 2h01. Enfermeira americana recebe segunda dose da vacina da Pfizer. Primeira aplicação ocorreu em 14 de dezembro, logo após a aprovação de uso emergencial. Policial baleado em assalto a banco em Criciúma sai da UTI. FIES vai abrir 93 mil vagas para financiamento de mensalidades no ensino superior neste ano. Sol entre nuvens em Porto Alegre, agora faz 31 graus. À tarde terá predomínio de sol na maior parte do estado. No oeste haverá nebulosidade e chance de pancadas de chuva. O dia será de muito calor, com máximas acima dos 30 graus em quase todas as regiões. A época é de festas, mas a pandemia ainda não acabou. Mesmo que a vontade de estar perto seja grande, siga orientações de saúde e evite aglomerações. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,23. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,22%. Trânsito. Ainda tem movimento intenso, inclusive com um pouco de lentidão na RS 040, entre o litoral norte e a região metropolitana. O congestionamento tem cerca de 4 quilômetros na região de Águas Claras, no sentido litoral Porto Alegre. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, não há acidentes no trecho. Também na região de Viamão tem trânsito pesado na RS 118, nos dois sentidos,
próximo ao viaduto da RS 040. O congestionamento no trecho se deve às sinaleiras da região. A Freeway tem trânsito intenso, mas rodando bem nos dois sentidos. O movimento é um pouco maior no sentido litoral Porto Alegre, mas sem problemas aos condutores. Na capital gaúcha, trânsito acentuado em alguns pontos da terceira perimetral e da Avenida Assis Brasil, sem acidentes. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em gaúchazh.com. Fundação Oswaldo Cruz tenta reverter veto da Índia à exportação e garantir vacinação em janeiro no Brasil. A Fiocruz tenta reverter um possível veto do governo indiano para a exportação de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O laboratório brasileiro articula a importação de 2 milhões de doses prontas fabricadas na planta da AstraZeneca na Índia. Isso permitiria antecipar para janeiro o calendário de imunização no Brasil. A intenção é buscar uma solução diplomática por meio do governo federal. A Fiocruz deve pedir nesta semana o aval para uso emergencial da vacina à Anvisa. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. Duas horas e 4 minutos de volta com sala de redação. Hora certa de Objetiva, administradora de condomínios há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar. Seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Fida sólida por natureza e tintas Kinning, a tinta gaúcha. Eu estou lendo aqui a nota oficial da direção do Atlético Mineiro comunicando o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos. Bom, o Alexandre Matos é um diretor que ganhou fama por montar grandes times, mas gastando muito dinheiro e conquistando títulos também. Foi assim no Cruzeiro, depois ele teve uma passagem pelo Palmeiras e agora estava no Atlético Mineiro com a montagem desse time que gastou muito dinheiro e com muitos pedidos do técnico Sampaoli. O Atlético Mineiro trocou de presidente, teve eleição lá e assumiu o Sérgio Coelho como novo presidente do clube. É uma continuidade, né, do trabalho do presidente anterior. Mas um detalhe me chamou a atenção nesta nota. Eu vou ler aqui para vocês e para os nossos ouvintes do Sala de Redação. O Clube Atlético Mineiro acertou nesta segunda-feira, 4 de janeiro, a rescisão contratual com o diretor de futebol Alexandre Matos. Ele tinha contrato até o final do ano de 2021. O encerramento do vínculo com Alexandre Matos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e, vejam só, pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin. Vejam a importância dos investidores do Atlético Mineiro na participação deste colegiado e na tomada de decisões. E aqui vem um detalhe que me parece importante. Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho. A mudança na diretoria do futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança, reestruturação da base, construção da arena e na manutenção de um time profissional altamente competitivo. Será que o investimento em grandes contratações vai acabar? Bom, o nome do Rodrigo Caetano está muito cotado para ser o novo diretor executivo do Atlético Mineiro. Mas aí tem uma novidade importante, né? Austeridade administrativa, com o Sampaoli. Será que vai funcionar, meus amigos? Pois é, o Alexandre sempre foi, você que é um praieiro, Eduardo, você já deve ter ido nos melhores momentos de praias gaúchas e catarinenses.
em que a moeda estava a favor dos argentinos. E aí criou-se uma expressão que se ouvia muito, criou-se não, os argentinos usavam muito essa expressão, perguntavam o preço, e como achava o preço baixo, o argentino dizia, dá-me dois. Que era assim, eu posso comprar, eu estou com dinheiro para comprar. O Alexandre Matos, no Cruzeiro, no Palmeiras e no Atlético Mineiro, sempre foi um dirigente acostumado a dar-me dois. Não tinha limite financeiro. Eu quero lá, vou lá, compro, pago o melhor salário, não vou nem competir no mercado, eu vou arrasando, eu vou trazer o cara porque eu tenho dinheiro. Ele teve isso no Cruzeiro e depois foi progredindo, foi tendo mais dinheiro no Palmeiras e nesse Atlético cheio de mecenas, ele teve também. Entra um dirigente agora que deve ter, pela nota que você está dando, ele deve ter percebido que o Atlético Mineiro é uma espécie de caldeirão pronto para explodir, porque há dois mundos no Atlético Mineiro. O mundo do mecenato, onde os caras dão dinheiro para você contratar jogador muito caro, e o mundo real, que é o pagamento dos salários, onde não entra tanto a grana dos mecenas, e aí o salário daqui a pouco, o mês não tem 30 dias, o mês está mais longo. E o novo presidente parece disposto, por essa leitura que você traz, parece disposto a equilibrar isso. Há um estádio em construção, que tem parcerias, há salários por pagar e eles não são baixos. Então você vai ter que fazer contratações que o orçamento caiba dentro do azul e não dentro do vermelho. Maurício, é uma boa medida do novo presidente. A distância, Maurício... Eu estou vendo o seguinte, Léo, que o Besmelinho e o Ricardo Guimarães, do BMG e do MRV, eles estão vendo que o dinheiro que eles colocaram não vai voltar se continuar assim. E, tipo, olha, vamos organizar a gestão aqui, porque senão meu dinheiro vai ficar incinerado. A distância, Diogo, bem a distância, né? Mas a gente acompanha muito o noticiário do Atlético e tal. Me parece o seguinte, eles colocaram dinheiro, apostaram muito alto na conquista do título brasileiro, só que agora fecharam as torneiras e vão buscar o que foi investido. Como é que vai buscar? Não é vendendo Vargas próximo dos 30 anos ou já com 30 anos. Vai buscar potencializando a base, vendendo os garotos da base e o Atlético pagando as dívidas, porque ninguém dá jogador caro para ninguém, né? E o Atlético contratou muito nessa temporada. Muito mesmo. E Keno, Zaratio, Sacha, deu mais Everson, de 10. E por aí mais vai. Mais um time inteiro. Deve ter 2 times. Enfim, agora chegou a hora de buscar o dinheiro. Os investidores colocaram o dinheiro. E como é que vai buscar? O Atlético tem a Cidade do Galo, o CT, e para quem já esteve lá é espetacular. É espetacular, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. A seleção brasileira concentrou lá quando jogou contra a Argentina, aquele jogo que o Dunga era o técnico. A Argentina concentrou lá para a Copa do Mundo. É uma estrutura espetacular. Agora o Atlético tem que colocar essa gurizada para jogar e vendê-los e pagar a dívida, porque dinheiro ninguém dá para ninguém. Tem um novo técnico estrangeiro chegando no Brasil, e é no Coritiba. É que está lutando contra o rebaixamento, acho que dificilmente vai escapar. Aliás, teve uma reformulação lá no Coritiba, o Pelaipe está saindo também, né? Chegou a um acordo, está saindo. O Brunoro está chegando para ser o diretor executivo. O Leonardo, você conhece esse técnico aqui, o paraguaio Gustavo Morínigo? É assim que se pronuncia, né? Ele trabalhou na base da seleção do Paraguai, estava no ex-jogador da seleção... Deve ser ex-jogador da seleção paraguaia, meio-campista. Guerra, ele é um ex-jogador da seleção paraguaia, meio-campista, entrou no lugar do Ramon Dias, né? E melhorou o Libertad. O Libertad fez até um enfrentamento com o Palmeiras. É nisso que aposta o Coritiba. Segundo o empresário dele, o Regis Marques, que até acho que é gaúcho, né, Gabardo? O empresário atua muito no futebol paraguaio. Eu vi uma entrevista dele aqui no Twitter, entraram respostas, de que o Coritiba foi buscar o Morínigo para um trabalho de longo prazo. Agora, é uma temeridade, um clube que está caindo, que já está no 4º ou 5º técnico na temporada, só no Brasileirão. Vai buscar um estrangeiro, que ainda é um técnico emergente. O Morínigo fez um bom trabalho no Libertad, mas ele é emergente. Eu acho um risco muito grande, é uma aventura que o Coritiba está fazendo, ou já está pensando na Série B 2021. Esse cara deve ser especialista em 2ª divisão. Acho que é isso. Não, porque o Coritiba já caiu. O Coritiba tem 21 pontos, rapaz. Quer dizer, isso aí o Goiás já passou do Coritiba. Não, isso aí já era, já foi. Então trouxe um cara para treinar a 2ª divisão. E que grande notícia abre 2021, né? Eduardo Guerrinha, Léo, Diogo, Rafael, o pessoal todo que está conosco. O Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas até muito pouco tempo, ainda com Emerson Maria, e lá no início do Cláudio Tencati, o Brasil de Pelotas me dava a impressão clara de que até a última rodada da Série B,
ele ia lutar para o seu título, que era ficar em 16º lugar e escapar do rebaixamento. Tanta dificuldade teve no gauchão, tão envelhecido o seu elenco, a qualidade mediana do elenco. Aí vem o Cláudio Tencati, o Emerson Maria pediu para sair, ele não foi demitido. E o Tencati consegue recuperar jogadores, promover jogadores. O Brasil de Pelotas hoje acaba de empatar com a Chapecoense, tem 44 pontos. Para o número mágico da permanência na Série B, que são os tais 45, falta 1. E ainda tem 6, 7 rodadas por disputar. Então o Brasil de Pelotas não nos preocupa mais, nós teremos o Brasil de Pelotas na Série B do ano que vem, do brasileiro. O Brasil vai continuar avançando no seu projeto de sócios e de estádio reformado. E ainda tem o Juventude brigando seriamente por um acesso à Série A, com um trabalho não menos espetacular do Pintado. O Juventude ganhou, na rodada que só termina hoje, o Juventude ganhou no meio da semana passada da Ponte Preta de virada por 2-1. O Juventude é terceiro da Série B. Então nós teremos com certeza absoluta o Brasil no ano que vem, Guerra, e talvez o Juventude na Série A de 2021. Que jogo amanhã, hein, Guerrinha? Poderemos... E o Juventude tem uma pedra no sapato, que é o Brasil lá em Pelotas. Ele perdeu no turno para o Brasil em Caxias, e daqui a pouco, olha só como é a vida, né? E o Brasil pode tirar o Juventude da vaga, olha só. Sim, amanhã em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Juventude. Acho que o Leonardo ia falar? Não, poderemos ter no ano que vem, Gabardo, mais gaúchos do que cariocas na Série A. Poderemos ter 3 gaúchos e 2 cariocas apenas. Agora, a gente comentou o jogo do Brasil de Pelotas ontem, e a gente fez a transmissão. De todos os times do Brasil que eu vi jogar, eu acompanho bastante a Série B, acompanho o Brasil, né, gosto de ver o Brasil jogar. Tirando aquele primeiro time do Zimmermann, que tinha o Felipe Garcia, que foi goleador da Série B, que era o time que subiu e ali estava engajado, estava mobilizado. Esse time do Cláudio Tencati é o mais consistente. É o time que mais joga de forma consciente, que mais sabe jogar o jogo, que eu vi nesses 5 anos do Brasil na Série B. Gostei muito do Brasil. Tem um jogador interessante, Matheus Oliveira, que era do Santos, da base do Santos, está emprestado, surgiu no Santos em 2018, o Dorival lançou. É um jogador jovem, é muito qualificado tecnicamente. Tem bons nomes do Brasil, conseguiu montar um time bem competitivo e deixou de ganhar o jogo da Chapecoense ontem. O Brasil não tem ataque. Esse é o problema. O centroavante ontem se muda, o centroavante está passado. De qualquer maneira, o Brasil se mantém na Série B, né? O Bertoncello me mandou aqui a sequência do Juventude. Cuiabá fora amanhã, depois tem o Brasil fora, 2 jogos fora de casa difíceis. Aí tem o Cruzeiro em casa, o Avaí fora, o Figueirense em casa e o Guarani fora, para tentar confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esta é a sequência do Juventude. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, a gente teve uma vitória, foi importante no Ipiranga, né? Ganhou do Remo. O Ipiranga tinha perdido as 3 primeiras, está numa situação muito difícil. Ficou complicado para conseguir, né, a classificação. De qualquer maneira, ganhou e vai para os 2 últimos jogos vivo. Claro que vai ter que ter 100% de aproveitamento, vai depender de resultados paralelos, mas está na briga, né? Está vivo lá o Ipiranga de Erechim. Eu vou para o Gabardo, rapidamente, só Gabardo. Oi, diga. O Ipiranga é o líder, né, na Série C, né, do grupo dele, não é? Não, tá o Remo, o Ipiranga está em último. Não. Ele perdeu os 3 primeiros jogos do quadrangular. Agora ganhou esse aí, que é o começo do retorno. No quadrangular ele está agora. Isso. Mas de repente, né? Tá metido lá, tá com chance ainda de conferir o bilhete, tá premiado. Aliás, hoje tem um jogo importante, eu interrompi o jogo aí. Hoje, para encerrar a 4ª rodada, tem Londrina e Paysandu. O Remo tem 7 pontos, Paysandu tem 6, o Londrina tem 4 e o Ipiranga tem 3. Jogo e depois intervalo. O que eu ia dizer rapidamente é que, independentemente do resultado, se o Juventude eventualmente der zebra e não conseguir subir, né, o Ipiranga é difícil, talvez suba, o importante é que os times do interior estão conseguindo manter o calendário nacional. Este é o pulo do gato. Esta é a sobrevivência para os times do interior. Então o São José não foi adiante, mas está na Série C do ano que vem. O Ipiranga está sempre dando na trave, mas está na Série C, que de vez em quando tem jogo na TV. O Brasil e o Juventude nem se fala. O Brasil está reformando o estádio, já tem base, está entrando no cenário nacional. O Brasil está na frente do Cruzeiro, está na frente do Figueirense, do Náutico, do Paraná, todos de tradição. O importante é ter calendário nacional. E esse ano, só o Caxias, porque a Série D, mesmo que vai para a semifinal da Série D, tu não garante calendário nacional no ano que vem.
O importante, Gabardo, é que os times do interior estão garantindo calendário nacional. Essa é a sobrevivência. Fundamental. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade. Escolha a Facate. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Semanalmente, a gente recebe um ouvinte ganhador da promoção Você no Sala de Redação do programa. Mas, em função da pandemia, nós, os colaboradores e parceiros de negócio e ouvintes, deixa eu ler tudo de novo aqui, né? Semanalmente, a gente recebe um ouvinte ganhador da promoção Você no Sala de Redação do programa. Mas em função da pandemia, nós do Grupo RBS estamos tomando medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros de negócios e ouvintes. Por conta disso, estamos mantendo a seleção do Você no Sala de Redação. Mas a participação da pessoa selecionada para o programa será postergada, até que a situação seja normalizada. Contamos com a compreensão de todos. Promoção comercial autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. A promoção é da Rádio Gaúcha. Intervalo e já voltamos com Sala de Redação. Judite, o próximo. Doutor, eu tô com uma coceira danada. Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo, ácaros e pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos. Mas eu já levei o Rex na pet. Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também. Tá bem, doutora, obrigada. Judite, o próximo. Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. Com o verão, aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica, Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre. Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha. Tempo seco na maior parte do dia. Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco. Nossos votos de um dia tranquilo para você. Gaúcha Hoje. Tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã com Antônio Carlos Macedo. Aqui na Gaúcha, a fonte da informação. 2h20. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Banrisul Digital. Resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Facate. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. Bom, a gente falou muito aqui que o mês de janeiro é de Campeonato Brasileiro, mas também é de uma definição muito importante na Copa Libertadores da América. E já começa nesta semana com os jogos de ida da fase semifinal. Palmeiras e River Plate, Santos e Boca Juniors. Qual vai ser a final da Libertadores na avaliação de vocês? Eu aposto em Boca final argentina. Eu aposto em final argentino. Eu não tenho essa convicção. Eu acho que um brasileiro tem chance de passar, mesmo o River jogando o melhor futebol dos quatro. Mas uma decisão é uma decisão, é uma coisa diferente, entendeu? O River vai precisar amanhã contra o Palmeiras abrir uma boa vantagem. Porque o jogo da volta em São Paulo é um jogo complicado para o River, levando-se em consideração que ele enfrentou o Atlético Paranaense aqui no Brasil, em Curitiba, e
não teve essa superioridade toda. É um bom time? É um bom time, talvez seja o mais credenciado até a ganhar. Mas como é uma decisão, são 180 minutos, é um mata-mata, o River vai precisar fazer vantagem. Eu acho que o Boca tem mais tradição do que o Santos. O Santos está com muito menino, essa hora pesa isso. Eu não sei, eu acho que os favoritos são os argentinos, mas não me surpreenderei se o Palmeiras acabar no meio do caminho levando a melhor sobre o River. E aí, pessoal? Eu assisti no final de semana, Gabardo, o clássico Boca e River. Jogaço, um jogaço mesmo. O Boca saiu na frente, aí teve o Campuzano, o volante expulso, o River virou o jogo, e aí o Boca conseguiu, aí o River teve expulso o Enzo Pérez, e aí o Boca conseguiu empatar numa jogada espetacular, uma jogada magistral do Tevez, uma assistência pro Vija. Foi um belo jogo. O River teve 70% de posse de bola, dominou todas as ações, e o Boca joga mais ou menos uma ideia de dar a bola para o adversário. Então o Santos também joga assim, vai ser interessante. Já River e Palmeiras me parece que vai ser um desenho de um jogo em que o River, como sempre, vai querer ter o domínio, vai querer ter a bola, vai querer controlar as ações. E o River é uma base de time que vem se mantendo, está muito bem treinado e tem individualidades que resolvem. Inclusive no segundo gol, no primeiro gol do River, entra um menino, é Girotti o nome dele. Esse menino jogou a Copa Ipiranga aqui em dezembro, em Porto Alegre, inclusive foi o River que eliminou o Inter. Eu estava nesse jogo, eu tinha ido assistir esse jogo, foi perto da minha casa ali, na Zona Leste, e ele foi eleito ele foi o goleador da competição, se não me engano, ele foi eleito o craque da competição. E ele entrou e fez gol no Superclássico, é um belo centroavante e que teve aqui em Porto Alegre. Gostei muito do River, eu acho que o River é favorito, inclusive, para ganhar a Libertadores. Pois é, Léo, esse é o ponto que eu quero pegar. Eu tenho a impressão também, o favoritismo do River para ser campeão da Libertadores, porque o mérito do River, especialmente nesta competição, que ele tem, ou é semifinalista, ou é finalista, e quando é finalista ganha, a menos quando pega o Flamengo, que tinha mais qualidade individual que o River no final do ano passado, e mesmo assim os caras estavam ganhando até 38, 39 do segundo tempo. Eles passaram contra o Flamengo aquilo que tinham feito o Grêmio passar no ano anterior contra o River. Eles tomam uma virada que é absolutamente imponderável. E o Flamengo tinha aquele monte de jogador extraordinário e ganhou do River e mereceu ser campeão. Mas o River tem uma capacidade de adaptação impressionante. Se o River tiver que propor o jogo, ele saberá propor. E às vezes em que ele teve que esperar para jogar, ele também soube fazer isso. Então o Galhardo é um cara que consegue, ele tem uma ideia prioritária, que é ter a bola, isso que o Léo acabou de dizer, de propor a partida e tal, mas se não for dessa maneira, ele não vai ficar desazado, ele não vai ficar sem saber o que fazer. Ele já foi campeão das duas formas. Então, de novo, o River. Se o River estivesse enfrentando agora, por exemplo, o Santos e não o Palmeiras, era mais chancela ainda. Hoje eu estou apostando geral. Hoje eu apostava mais grana ainda no River se fosse o Santos. Com o Palmeiras, o Guerra tem razão, o Palmeiras tem muita qualidade de time e de elenco. O Palmeiras tem necessidade de uma Libertadores, ele ganhou uma com o Luiz Felipe lá em 99 e nunca mais esteve nem perto, né? Foi semifinalista com o Celso Roth e tal. Mas então o River Plate pega um adversário mais forte. E do lado do Boca, ele é bem melhor que o Santos. O Santos acaba de confirmar a venda do Lucas Veríssimo para o Benfica, o que significa que o Lucas Veríssimo jogará as duas partidas da Libertadores. Se o Santos não vendesse, o Lucas não estava querendo jogar. Agora ele vai jogar como forma de despedida. O Santos fica mais seguro, mas o Boca é melhor que o Santos. Bom, para a gente fechar, eu acho que tem uma situação que a gente tem que acompanhar com muita atenção hoje e amanhã. Eu estou lendo aqui notícias sobre o Fortaleza, porque no final de semana e hoje os clubes da Série A estão fazendo, e dos demais clubes brasileiros aí também, os testes de Covid da bateria, aquela de rotina de exames, e desta vez é o teste pós-Réveillon. E Réveillon sabe como é que é, né? Daqui a pouco alguém sai do protocolo, né? Se aglomera, o que não pode fazer, e o Fortaleza divulgou hoje 10 casos positivos de Covid e joga contra o Sport nesta quarta-feira. E depois contra o Grêmio no sábado. Ou seja, não vai contar com estes 10 jogadores. Então, atenção total para os testes dos demais clubes, né? E tomara que não tenha mais nenhum caso e que todos os jogadores tenham se comportar durante a passagem, a virada de ano aí no Réveillon, sem aglomeração. Porque é uma preocupação, né? E tem que ser acompanhada com toda a atenção, especialmente na segunda e na terça-feira.
2h27, pessoal, é isso aí. Marianotti passou bem a virada do ano, hein, Marianotti? Muito tranquilo. Eu tinha comentado aqui no Sala, inclusive, que dentro das circunstâncias que se encontrava o Internacional, a gente acabou tendo um Réveillon que realmente nos tirou uma tensão muito grande, uma preocupação muito grande. Falei assim, cara, se essas eleições do Internacional não tivessem sido realizadas e tudo tivesse ido para a esfera do jurídico, aí sim seria um Réveillon transtornante, né? Então, felizmente a eleição saiu, o Barcelos foi eleito, desejo tudo de bom, de melhor na gestão dele. Acredito que se realmente as forças contrárias ali, que dentro do clube mesmo, que estão torcendo para um insucesso dele só para poder ter motivo para o debate na sequência, acho que esses caras não estão pensando pelo bem do clube, estão pensando pelo bem próprio, e isso a torcida não quer mais presenciar, né? Então acho que agora todo mundo tem que estar alinhado mesmo com a gestão dele, todo mundo torcendo, todo mundo dando força, e inclusive o próprio Medeiros fez isso nessa passada de bastão para ele, né? Então meu Réveillon foi tranquilo, graças a Deus aqui. Falei, né, que eu estava no modo Agostinho Carrara aqui, né, na casa dos sogros aqui, feliz da vida, com a patroa, com o filho, com eles, né, obviamente, né. Então estava no clima catuca pai, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Que é isso, rapaz? Bom, pessoal, valeu. Hoje, Daniel Escola está no comando do Gaúcha Mais. E aí, Escola, boa tarde, tudo bem? Oi, Gabardo, boa tarde a todos. Gabardo, a semana começa com a grande expectativa sobre vacina. Aliás, esse é o assunto dominante no mundo, o ritmo de vacinação da população. É a isso que as autoridades se prendem para tentar retomar as nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso no Gaúcha Mais. Nós vamos esclarecer também aquele período crucial do ano para quem tem veículos, quem tem carro, licenciamento veicular pelo Detran. Chegou a hora de pagar o IPVA, tem a forma antecipada, ou tem ainda quem opta pelo calendário conforme a placa. Nós também vamos... Antecipada aquela era até 31 de dezembro, já foi ou ainda tem possibilidade, Escola? Ainda tem possibilidade. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas no Gaúcha Mais, Gabardo. E ainda, nós vamos falar sobre o novo comandante da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Em troca de comando na Secretaria da Saúde, nós vamos tirar dúvidas sobre, afinal, o que muda na estratégia de combate ao coronavírus aqui em Porto Alegre. Será que vem vacina em janeiro, hein, Escola? Será? Porto Alegre é muito difícil. No Brasil, talvez. Mas em Porto Alegre é muito difícil em janeiro. Talvez primeiro trimestre, Gabardo. Essa é a expectativa que a gente pode ter. Muito bem. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram do Sala de Redação. Voltamos amanhã, a partir de agora, com 2h30. Vem aí Daniel Escola e Kelly Matos com o Gaúcha Mais.